Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos Guia Fácil para Entender o Apocalipse, né? Terceira semana já no livro de Apocalipse, capítulo 1 a 3 de Apocalipse, trata da era da igreja, que é esse período que nós estamos vivendo. Já falamos sobre sobre profetas, profecias, como entender a profecia, já demos uma introdução no livro de Apocalipse, né? E vamos continuar. Fomos até o versículo 6 semana passada, hoje vamos continuar a partir do versículo 7. Né? E o desejo do meu coração, como sempre tenho dito, é que o Senhor aplique ao seu coração o desejo de crescer na graça e no conhecimento da palavra dele. Porque essa palavra ela é libertadora, é impulsionadora a que a gente deseje cada vez mais estar na intimidade com o Senhor. Então que o Senhor nosso Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, abençoe toda a sua casa, toda a sua parentela e que a graça e a paz do Senhor continuem em seu viver. Então, versículo 7 de Apocalipse nos convoca a que a gente se concentre em algo. O versículo 7 diz assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. A gente sabe, pelo que está escrito lá em Atos capítulo 1, né, que Jesus ele foi embora com as nuvens e ele está voltando com as nuvens. A segunda vinda de Jesus não vai ser um segredo. Tá? Agora, a gente precisa entender, o versículo mostra que aqueles que o rejeitaram e o crucificaram vão ver Jesus. Todos saberão quem ele é, e aqueles que o rejeitaram chorarão por terem ficado tão cegos diante de uma verdade tão clara para nós, não é verdade? Então, seria sábio se todas as gerações dessem ouvidos ao claro ensinamento da volta de Jesus. E aí vamos deixar uma pergunta para a sua reflexão. Uma pergunta clara e a gente já tem a resposta, né? Por que os incrédulos irão chorar? Qual é a resposta? Obviamente, eles só vão chorar por um fator motivador, porque eles rejeitaram o nosso Salvador. E é importante que a gente reflita sobre isso, tá? O versículo 8 diz assim, de Apocalipse 1, Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus é o princípio e o fim. Ele diz aqui que ele é o Alfa e o Ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última, né? A primeira é Alfa, Ômega e a última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim. Portanto, ele é tudo o que a gente pode imaginar, o que a gente pode falar sobre Deus do início ao fim, de A a Z. É o Criador de todas as coisas, será o juiz definitivo de todas elas, ele é o Senhor de tudo. No versículo 4 desse capítulo, a gente já viu que Jesus é o Deus eterno, o Deus que era, que é e que será, tá? E no versículo 8 aqui é feita uma referência, Jesus faz uma referência a ele mesmo, com as mesmas palavras. Ele é igual ao Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre todas as coisas. Então, Jesus é o Deus eterno, né? Jesus é o Deus do presente, ele era o Deus do passado e há de vir, ou seja, é o Deus do futuro. O que a gente precisa entender a partir de Apocalipse, Apocalipse é o livro da Bíblia que mais especificamente apresenta profecia sobre o futuro. É outra palavra para descoberta ou revelação, né? Apocalipse. Assim, a tribulação ou Apocalipse é a revelação ou descoberta de algo. Na verdade, é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo em sua glória, em sua majestade, em seu poder, quando ele voltar para dar um fim ali ao Armagedon. E aí, o versículo 9 vai nos mostrar a irmandade que temos, a irmandade espiritual. Diz assim, ó, eu, João, olha que lindo, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No versículo 8, Jesus se apresenta. Agora é João quem se apresenta. Ele é o irmão espiritual meu e seu, que somos cristãos. É aquele que crê. Quem é cristão? O cristão é aquele que crê em Jesus Cristo. Então, João é um irmão em Cristo, mas também
companheiro do cristão, um companheiro no sofrimento pela causa de Cristo. Todos nós, cristãos, somos membros do reino espiritual de Deus, que é a igreja, um reino que ensina, um reino que instrui, um reino que requer paciência, né? E João aqui está mostrando esse princípio de perseverança, esse princípio de paciência. A situação de João era uma situação complexa. Ele estava ali na ilha de Patmos, que era uma pequena ilha do Mediterrâneo, né, onde ficou preso por ordem do imperador romano Domiciano, né, o que vai explicar o seu sofrimento. Agora, qual foi o crime de João? Primeiro, um dos crimes de João foi ele não ter negado a verdade da Bíblia. Segundo, ele não negou o testemunho. Hoje, infelizmente, é uma aberração. Muitos irmãos, né, não têm sido testemunhas. Estão negando Cristo. João não. Ele não negou o testemunho, ou seja, ele não negou o que Jesus disse e fez. João preferiu ser lançado na prisão, ser morto, a rejeitar a Cristo, o seu Salvador. Quantos estão negando Cristo hoje, né? Nós, como cristãos, nunca deixaremos de ter problemas, óbvio. A partir do momento em que a gente se torna servo de Deus, ou seja, a gente vai viver problemas. A gente não vai atravessar a vida terrena sem problemas. A gente está na corrida, né, amados? E nesse processo, obviamente que a gente vai ser recompensado por fazer cumprir em nós o quê? A nossa vontade? Não, né? A vontade de Deus. O que a gente vai ganhar? Uma coroa, né? Portanto, há cruzes. Quais são as cruzes? A perseguição, né? Mas isso vai acontecer antes do prêmio final, que é a coroa. Segundo Timóteo 3,12, a palavra de Deus diz assim: e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Olha que lindo, né? Versículo 10 dá uma ideia clara do porquê que a gente se reúne aos domingos na adoração, né? Versículo 10 de Apocalipse 1 diz assim: e no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de trombeta. Quando João estava ali na prisão, os cristãos já tinham adotado a prática de adorar no domingo, e há duas razões para isso. Primeiro, Jesus ressuscitou no domingo. Segundo, o Pentecostes cai no domingo. Era domingo, o dia do Senhor, e João provavelmente orava quando o Espírito Santo começou a se apoderar dele, né? E ter poder sobre a vida de João. E mesmo sob a influência do Espírito Santo, João ouviu uma voz incomum que parecia uma trombeta, como descreve o capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Então, nós, os cristãos, ouviremos o som dessa trombeta, da trombeta de Deus. E daí a gente vai ressuscitar dos mortos. A palavra de Deus nos diz isso. Isso é motivo de gozo, né? 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. João ouviu uma voz como de trombeta quando foi chamado ao céu. E além disso, Jesus sabia onde João estava, mesmo ele estando preso ali em uma ilha distante. Ele sabe onde eu estou, onde você está. E ele sabe onde a gente vai estar quando ele voltar, né? E aí vai nos atrair para junto de si. Se estivermos sepultos, né? O que quero crer que estaremos sepultos, mas independente disso, pertencemos ao Senhor e ele nos atrairá para junto de si. Versículo 11, que dizia, versículo 11 diz assim, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus escolheu o número 7 de uma forma interessante. A voz disse a João para que ele escrevesse em um livro o que ele estava prestes a ver. Esse livro é qual? Apocalipse, né? É o que a gente tem. E nesse momento na história, provavelmente havia milhares de igrejas no mundo já, mas de todas Jesus escolheu 7. Inclusive as identificou em uma ordem precisa. Quando a gente relembra a história, a gente percebe por que Jesus escolheu essas igrejas em particular e por que as listou nessa ordem, né?
as qualidades boas ou más que nós veremos no capítulo 2 e 3, né, dessas igrejas, os problemas que enfrentaram, são ideais para instruir a nós, povo de Deus, nessa geração. Mas essas mesmas qualidades e problemas, por fim, se tornaram também profecias que estão revelando o futuro da igreja, né? A igreja está enfrentando as mesmas dificuldades. E isso está relacionado com o que Jesus disse, né, quando chamou o livro de Apocalipse de as palavras da profecia, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que já lemos isso. E além de outras coisas, as 7 cartas às 7 igrejas são um esboço profético da história da igreja em todas as gerações e revelam fases na vida dela, né, na vida da igreja. Então, se você que está acompanhando essa série deseja ser um intérprete das Escrituras, você precisa ter uma curiosidade abençoada, né? Para estudar a Bíblia sob a orientação do Espírito Santo, você só precisa de 6 amigos. Esses amigos são perguntas. Quem? Né? O que? Como? Onde? Quando? E por quê? Se você, na dimensão do Espírito, perguntar como em determinadas situações, ele vai te responder. Quem, Senhor? Ele vai te responder. Por quê, Senhor? Ele vai te responder. Versículo 12 diz assim: voltei-me para observar quem falava comigo e voltando me vi 7 candelabros de ouro. Então João ouve a voz, né? Se vira para ver quem fala, mas a primeira coisa que ele viu foram 7 candelabros de ouro. No versículo 20, a gente vai ver com mais detalhes, né, que esses 7 candelabros são suportes, né, que são suportes feitos para sustentar recipientes de óleo queimando, né? Eles eram de ouro e representam as 7 igrejas. A gente vai ver no versículo 20 de uma forma mais aprofundada. E também representam 7 diferentes períodos da era da igreja. Versículo 13 diz: e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. É o nosso sumo sacerdote, Jesus, né? Em seguida, João viu de onde vinha a voz, né? Ele viu primeiro os candelabros, depois viu de onde vinha a voz. Alguém que parecia ser o Filho do Homem estava em pé no meio das 7 igrejas e usava uma túnica longa até os pés e com uma faixa dourada ao redor do peito. Qual é o significado disso, né? Por que essa visão de Jesus em pé, com as vestes oficiais do sumo sacerdote ali no meio da igreja? O sumo sacerdote, nós sabemos, era o líder espiritual de Israel, né, como descreve no Antigo Testamento, Levítico 8, versículos 7 e 9, diz assim: ele vestiu a túnica e cingiu com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e colocou o éfode sobre ele, e cingiu-o com o cinto tecido do éfode, e o ajustou nele. E ele pôs-lhe o peitoral, ele também colocou no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e também sobre a mitra, na sua parte frontal, ele pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Elohim ordenou a Moisés. Jesus diz em Mateus 18, 20 o seguinte: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então essa visão significa que Jesus ficará no meio da igreja ao longo de toda a sua era, pois ele é o sumo sacerdote que está sempre com a sua igreja, né? Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Que é o maior sacerdócio, né? Real, sacerdócio real. Leiam o Salmo 110, leiam Hebreus capítulo 7, que vocês vão ter uma compreensão mais ampla desse ministério sacerdotal. Um sacerdote que é sempre capaz de interceder, agindo e orando por cada um de nós, os seus servos. E aí, amados, durante o milênio, os sacerdotes judeus vão servir a Jesus, vão se submeter a Jesus. Eles vão seguir a ordem de Abraão, mas Jesus seguirá a ordem de Melquisedeque, uma vez que pertence a um sacerdócio superior. Ok? Próxima semana daremos continuidade, paramos no versículo 13, que o Senhor nosso Deus continue aplicando ao meu e ao seu coração esses textos maravilhosos da sua palavra e amplie em nós o desejo de crescer na graça e no conhecimento da sua vontade. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora de Cristo Jesus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja comigo e com você por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus.